Não sei se isso vem acontecendo com você, mas a gente pode perceber que, de forma geral, tá difícil da gente se comunicar. Não por falta de tecnologia, não por falta de recursos, mas pela questão humana mesmo, né? A gente percebe que em vários ambientes, em várias situações, o conflito, o confronto, eles acabam se instalando e fica muito difícil da gente se comunicar. Então, no vídeo dessa semana, eu resolvi trazer aqui para você 5 tipos de filtros que as pessoas costumam utilizar. Vou chamar de filtro como que se fosse um mapa mental, um modelo mental, uma forma de pensar que as pessoas costumam utilizar quando elas se comunicam, tá? Essa metodologia que eu vou dividir no vídeo de hoje com você, ela é do livro Liderança Tranquila, do David Rock. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo você ler esse livro, que eu tenho certeza que, além de ajudar na sua liderança, se for o caso, também vai te ajudar na sua carreira de forma geral. Mas, segundo o David Rock, nós utilizamos pelo menos 5 filtros na nossa comunicação. O primeiro filtro é o filtro da visão. Então, existem algumas pessoas que elas têm uma habilidade maior de utilizar esse filtro. Se a gente pensar numa hierarquia, se a gente pensar dentro de uma organização, geralmente os CEOs, a alta diretoria, as pessoas que têm os cargos mais estratégicos, elas costumam utilizar esse filtro. Porque o filtro da visão é o filtro que faz a gente olhar a longo prazo. Então, por exemplo, geralmente quando a gente encontra uma pessoa que tem o filtro da visão, a pessoa ela não está focada no aqui e agora. Ela está pensando, o foco dela é daqui para frente, né? São anos, está há anos à nossa frente. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tinha um contato direto com o CEO de uma empresa e todas as vezes que ele ia conversar, isso acho que era 2016, 2017 mais ou menos, ele sempre falava de 2020, né? Ele já estava vivendo 2020. Então, as pessoas que têm o foco da visão, elas têm essa capacidade de antever o futuro, né? De viver no futuro. No entanto, o foco da visão, ela é muito positivo quando a gente pensa em estratégia, quando a gente pensa a longo prazo. Mas ela também tem um viés aí que, se a gente não tomar cuidado, pode ser um sabotador. Por exemplo, existem algumas pessoas que elas têm o foco na visão, mas de uma forma negativa. Como a gente vê muitas vezes assistindo um jornal, assistindo um noticiário, né? Quando a gente vê os especialistas, quando a gente ouve as outras pessoas falando. Então, geralmente essas pessoas, né, os especialistas, economistas, eles têm esse foco na visão, mas muitas vezes numa visão muito negativa da coisa. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Quando a gente conversa com alguém com foco na visão, a gente também precisa tomar cuidado para que a visão do outro não se torne a nossa realidade. Por quê? Porque isso pode gerar em nós muita angústia, sentimentos que não nos ajudam a produzir, que não nos ajudam a criar estratégia. Então, o primeiro foco é o foco da visão. O segundo foco é o foco do planejamento. Então, são aquelas pessoas que, quando você está falando alguma coisa, ela já está traçando na cabeça dela ali o que é para fazer, como que vai fazer, quando que vai fazer, né? Então, as pessoas que têm o filtro do planejamento são pessoas que muitas vezes elas têm mão na massa. Então, elas querem as informações para já começar a agir. E geralmente as pessoas do planejamento são pessoas muito proativas, né? Então elas querem fazer acontecer, né? E às vezes assim, não sabe nem para onde está indo, mas me dê os recursos, me fale o que vai ser feito e deixa eu já começar a produzir. Então são pessoas que, tanto na comunicação quanto na forma de ver a vida, são pessoas que escolhem estar sempre ocupadas. E essas pessoas acabam sofrendo um pouco quando falta a certeza, quando falta a clareza na comunicação, quando faltam as informações, né? Porque isso acaba gerando incerteza e também pode causar nessas pessoas muita ansiedade. Então esse é o segundo filtro, né? Segundo David Rock, esse é o segundo filtro. O terceiro filtro são aquelas pessoas que utilizam o filtro do detalhe.
Então, tudo que ela vai falar, ela traz muito detalhe, ela explica muito. E às vezes, né, até pensando um pouquinho lá no mundo corporativo, quando a gente fala com as pessoas que trazem muito detalhe, tem muitas pessoas, principalmente se a pessoa é do planejamento ou até mesmo a pessoa da visão, acaba se perdendo na comunicação, porque a pessoa do detalhe, ela tem essa necessidade, ela quer explicar, ela explica tudo e com o maior nível de detalhe possível. Só que o que acontece, ela corre o risco de perder a audiência dela, e além dela perder a audiência dela, ela pode se complicar na explicação, né? Então acontece isso, né? Tem até uma máxima que diz: não explica muito se não complica, não explica porque complica, né? E provavelmente essa máxima foi criada para as pessoas com muito detalhe. O quarto filtro são as pessoas do problema, né? Então, tudo que a pessoa, a forma como a pessoa escolhe para olhar para o mundo, e lembra que eu estou usando a expressão aqui filtro até para você entender como que se fosse um óculos, né? Como as pessoas escolhem ver o mundo, né? Tá relacionado com a mentalidade e o modelo mental. As pessoas que têm o filtro do problema, tudo que acontece para elas é um problema. Então elas olham para tudo, né? Então é pandemia, é home office, é trabalhar dentro do escritório, enfim, qualquer situação que é colocada para essas pessoas é um problema. Tudo é um problema. E cada solução que você arruma, essas pessoas arrumam um novo problema, porque elas não querem solução, elas querem arrumar problema. Então esse é o quarto filtro. O quinto filtro é o filtro do drama. Não basta ter só o problema, a pessoa também precisa do drama. E esses dois filtros, né, dos 5, vamos dizer que esses dois filtros são os filtros mais trabalhosos, né, os filtros mais complicados para a gente conviver. Porque no drama, além da pessoa ter o problema, ela acredita que só ela tá sofrendo, né? Então ela tem muita dó, muita pena dela, né? E ela conta aquele sofrimento, ela sofre com aquela história. Claro, né, gente? Não quero ser uma pessoa que insensível, não é isso, né? Todo mundo em algum momento já sofreu, e o sofrimento é importante, sim, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito que a gente precisa se conectar com as emoções, tanto positivas quanto com as emoções negativas, mas existem pessoas que elas sofrem, né, com a história, elas sofrem com o problema delas, né? Então são as pessoas que estão muito ligadas no drama. Qual é a grande sacada, né? Por que eu tô trazendo esse conteúdo pra gente? O que tudo isso tem a ver com carreira? Você foi vendo que eu fui falando até pensando um pouquinho dentro de empresa, porque no ambiente corporativo a gente encontra esses 5 modelos mentais, mas o grande cuidado que a gente deve ter é: primeiro, a gente precisa identificar qual é o filtro que nós estamos utilizando. Claro que muitas vezes a gente vai passar pelos 5, né? Mas assim, qual é, dentro do meu dia a dia, qual é o que eu utilizo com maior frequência? Esse é o principal questionamento. E o segundo, o cuidado que eu devo ter para eu não cair no filtro do outro. Então imagina que você está focada tanto na visão na forma positiva, tanto no planejamento, e você vai conversar com uma pessoa do drama. Então você precisa tomar muito cuidado, né, para o filtro do outro, para a realidade do outro não se tornar a sua realidade. E isso requer muita inteligência emocional, né? A gente precisa sempre se conhecer, sempre se avaliar, refletir, né, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas ações, para a gente não cair nessas ciladas que estão aí, ó, de lambuja, para isso não vir a sabotar o nosso sucesso, né? Entendendo o sucesso, o nosso equilíbrio emocional, entendendo a nossa estrutura, né? Enquanto um ser humano evolutivo. Fez sentido para você? Se fez, já sabe. Compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito lá no meu canal no YouTube, se inscreva e também comece a me seguir no Instagram, porque todo dia tem dicas que eu sei que vão contribuir bastante para o desenvolvimento da sua mentalidade e da sua inteligência emocional. Te vejo na próxima semana.